Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa vir abençoar a sua casa, a sua vida nessa noite. Te convido nessa noite a ficar conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor. Neste momento, eu quero te convidar a inclinar sua cabeça onde você está, ou parar um minuto, para que a gente possa orar ao Senhor, agradecendo por mais um dia que Ele tem nos concedido, onde a gente podemos louvar e glorificar seu santo nome. E eu posso dizer nesse dia de hoje, como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós vamos louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Chame mais alguém, fale para alguém que nessa noite Deus tem uma palavra para ele, porque Deus realmente tem trabalhado por nós. Às vezes parece que está tudo parado no silêncio, mas Deus continua trabalhando. E aquele que espera no Senhor, com certeza, encontrará descanso para a sua alma, para a sua vida. Então nesse momento eu te convoco a orar comigo, e assim nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós viemos te pedir a tua graça, a tua bênção, as tuas misericórdias nessa noite, que o Senhor possa mais uma vez, meu Pai, se mostrar presente, Senhor, nesse culto. Senhor, visita a casa dos teus filhos, aqueles que vai estar nos ouvindo, que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe, confortando, consolando, e assim, meu Pai, trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. Que teu nome seja glorificado nessa noite. Deus abençoa a todos os pastores, presbítero, diácono. Abençoa, Senhor, nossos pastores presidente, nosso pastor José Honório, nosso pastor Alessandro, os companheiros, dirigentes de igreja. Abençoa, Senhor, a tua noiva nessa noite, dando a tua palavra revelada ao nosso coração. Senhor, visita nós nessa noite, nos dando cura, milagre, Senhor, reparando aquilo que está destruído, trazendo, Senhor, restauração, trazendo cura, milagre. Que o Senhor nessa noite possa quebrar o arco, cortar a lança e lançar os cavaleiros no fogo. E mais uma vez, Senhor, nós faremos menção do nome do Senhor, porque enquanto estão falando, meu Pai, de cavalos, de carruagem, nós estamos fazendo menção do nome do Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor é o nosso Deus, e não há outro no céu e na terra. E nessa noite nós confessamos que a nossa voz, só o Senhor é Deus e não há outro. Deus abençoa nessa noite a cada um, fica conosco, e que teu Espírito Santo tome a direção desse trabalho. Que teu Espírito Santo nos guie e nos oriente nessa noite, porque precisamos da tua orientação, ó Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos estar louvando ao nome do Senhor com 2 hinos da harpa. Nosso irmão Devair estará louvando ao nome do Senhor. Fique conosco, chame mais um. Deus continua falando, e se você tiver com os ouvidos abertos, Deus falará com você nessa noite. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando os irmãos nessa noite, visitando os irmãos com cura, libertação, com milagres. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com o número 186, de valor e valor, da nossa harpa cristã. Por favor, irmãos. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar mais um louvor, meus irmãos. 526, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. E lembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. Grandioso é o nosso Deus, que pode todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele deu vida a todas as coisas. Ele é o nosso Deus. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus agindo naquilo que Deus quer fazer. Então nessa noite eu tenho uma certeza para a sua vida, que aquilo que Deus quer fazer, ninguém vai conseguir parar, porque o que Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer e faz. Então nessa noite eu digo para você, Deus quer te abençoar, Deus quer salvar, Deus quer libertar, e eu tenho certeza que Deus assim fará, porque operando Deus, ninguém vai impedir. Eu tenho certeza que nessa noite, Deus pode entrar dentro da sua casa, pode visitar a sua vida, sua alma, pode visitar teus familiares, pode visitar aquele problema que está te atrapalhando glorificar o nome do Senhor e resolver ele, porque Deus é maior nessa noite. Deus é muito maior do que os seus problemas. A Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então Deus é maior nessa noite. E se eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite, é dizer para você, Deus é maior. É como Neemias disse, a mão de Deus tem feito nós prosperar. Então, irmão, quando a mão de Deus está no negócio, ninguém pode parar, porque Deus vai trabalhando, dando estratégia e fazendo as coisas andar, se a gente formos obedientes à sua voz, aquilo que Ele determinou a nós fazer. Levantou Sabalate, levantou Tobias, levantou Gesem, mas ninguém conseguiu parar Neemias. Sabe por quê? Neemias toda hora dizia, a mão do Senhor é quem está fazendo a gente prosperar. Então não há, irmão, nada que possa impedir quando a mão de Deus está no negócio. A Bíblia também diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, mas sim estendida para abençoar e salvar. Deus ainda salva, Deus ainda abençoa, Deus ainda resgata o homem do pecado, porque é isso o propósito dele, de nos trazer para perto dele, para que a gente um dia possamos estar com ele no céu de glória. E a Bíblia também vai dizer que os ouvidos dele não estão agravados. Em outra tradução vai dizer que os ouvidos dele não estão surdos, para que não possa ouvir o clamor de um filho seu, que está pedindo socorro. Deus ouve no céu. E eu amo Deus, porque quando Deus ouve no céu, Deus age na terra, e ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Deus quis operar para tirar o povo do Egito, e assim fez. Deus quis operar para abrir o mar vermelho, e assim fez. Deus passou com o povo no deserto, e assim o fez. Deus fez Josué entrar com a nação na terra prometida, e assim o fez. Deus levantou os profetas para profetizar que seu filho viria, e assim o fez. Jesus veio na terra com o propósito de Deus, mostrar o amor de Deus para nós, e
assim o fez, e através do sacrifício de Cristo, nos levou para perto dele. E nessa noite você pode entrar com ousadia diante do trono do Senhor, diante da face do Senhor, porque o preço já foi pago, o véu se rasgou, e você pode adorar a Deus nessa noite. Então nessa noite você pode adorar a Deus, porque você está com livre acesso à sala do trono. Chegai, pois, com ousadia na presença do Senhor, para que no tempo oportuno Deus te ajude. Então nessa noite é noite oportuna de você entrar com ousadia na presença do Senhor, porque com certeza, na primeira oportunidade, Deus vai trabalhar por você. Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Assim nós vamos glorificando o nome do Senhor. Nesse momento vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão Elim, e assim nós vamos glorificando o nome do Senhor. Som. Eu saúdo os amados com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão para nós nessa noite, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Uma passagem bastante conhecida. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 13. Nos diz a palavra do Senhor: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Irmãos, a Bíblia vai nos contar uma história. Certo dia o rei Davi, ele pergunta aos seus servos se havia ainda alguém da casa de Saul, para que ele pudesse usar de benevolência, né? E aí os seus servos dizem que havia um servo antigo da casa de Saul, um homem por nome Ziba. Então Davi manda chamar esse homem. E Davi pergunta para Ziba se existia ainda alguém da casa de Saul. E ele disse que sim. Só que, irmãos, o que ele traz logo após isso não é uma boa perspectiva, não seria algo bom. Ele diz assim: "O rei, existe alguém sim. No entanto, ele é aleijado de ambos os pés." Fora isso, rei, além dele ser aleijado de ambos os pés, ele ainda mora em uma cidade que é conhecida pela sequidão, uma cidade que é conhecida por vergonha, que é uma cidade de esquecimento, por nome de Lodebar. Só que, irmãos, o rei Davi, ele não havia perguntado a Ziba qual circunstância aquele homem estava vivendo, ele não havia perguntado se ele andava ou não andava, ele só queria saber se ele de fato existia. O rei Davi, ele não se importa com aquilo que Ziba disse, ele apenas queria trazer para perto aquela pessoa, ele apenas queria trazer para perto Mefibosete, porque a Bíblia nos conta uma história em que Davi, ele tinha feito um pacto com Jonatã, né? Jonatã, irmãos, ele deveria ser o sucessor do trono, ele era o filho de Saul, mas ele reconheceu que Davi reinaria, e ele disse para Davi: "Davi, quando você reinar, que você tenha de misericórdia dos meus, que você use de benevolência para com o meu povo." Então, Davi, irmãos, ele queria cumprir aquela promessa, ele não estava interessado se Mefibosete era pobre, se andava, se morava numa cidade esquecida, ele não interessava nisso. E aí o que Davi faz? Ele manda buscar Mefibosete. E a Bíblia nos conta que ele manda buscar Mefibosete. Quando Mefibosete chega diante dele, Davi o acolhe. Davi diz para ele o seguinte: "Mefibosete, a partir de hoje, tudo que você passou lá pode esquecer. A partir de hoje você vai sentar na minha mesa. A partir de hoje você vai comer na minha mesa. Você vai ser como um dos meus filhos." E assim foi, meus irmãos. Isso é uma história que me chama muita atenção, porque ela traz um paralelo à nossa salvação, à história do Senhor, de Deus, que Deus fez com Jesus para nos resgatar. Irmãos, eu meditando nesse texto, eu pude entender algumas coisas. Ziba, ele está fazendo o papel aqui de alguém que ele acusa, de alguém que quer mostrar os pontos negativos, de alguém que não quer ajudar. Ziba, nesse texto, ele está fazendo o papel do nosso acusador.
O acusador das nossas almas, ele faz isso diante de Deus. O rei, que aqui no nosso texto é Davi, é o nosso Deus. Ziba é o inimigo das nossas almas. E ele vai diante de Deus, jogando todas as nossas culpas, nos acusando, falando que nós erramos, que nós pecamos. E antes de nós conhecermos ao Senhor, irmãos, nós éramos como Mefibosete. Nós vivíamos em Lodebar, num lugar esquecido. Nós não tínhamos uma deficiência física, mas nós tínhamos uma deficiência sim de caráter, porque o pecado ele entrou, o pecado nos fez errar diante de Deus, e nós tínhamos sim uma deficiência. E o diabo ele fica nos acusando diante de Deus. Só que o que me chama a atenção é que Deus, assim como Davi, ele não está se importando com a situação que você chegou. Ele não está se importando se você chegou com uma deficiência ou não, porque Ele te ama e Ele te quer do lado dele. Irmãos, o rei mandou chamar Mefibosete. O rei, o nosso Deus, Ele mandou nos chamar. E Ele enviou o seu filho para isso. Jesus, Ele vem à terra e Ele vem te convidar, Ele vem me convidar para que nós possamos estar na presença do rei. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Ele levanta do pó o pobre e do monturo Ele ergue o necessitado. Nós éramos essas pessoas. E ainda mais que me chama a atenção nesse salmo é que ele diz que Ele faz assentar entre os príncipes. E Ele enfatiza, sim, entre os príncipes do seu povo. O Senhor, Ele nos levantou do monturo, Ele nos tirou do pó, e Ele nos colocou para sentar entre os príncipes, e nós estamos aqui nessa noite por isso. No entanto, irmãos, você estar diante do rei é uma opção sua. Mefibosete, ele poderia muito bem escolher não ter ido diante do rei, mas irmão, ele vivia numa situação tão difícil, como que ele não iria ir diante do rei? Irmãos, mas existem pessoas que elas vivem essa situação difícil, só que elas não querem ir diante do rei. O rei mandou alguém buscá-las, mas elas não aceitaram esse convite e preferem continuar em Lodebar, preferem continuar afastadas. Eu quero te dizer nessa noite, você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você que ainda não entregou a sua vida, nessa noite Ele ainda está te chamando, Ele ainda quer que você venha com Ele. Irmãos, assim como o Mefibosete, o que aconteceu com ele, ele chega diante do rei, e agora ele senta entre os príncipes. Irmãos, talvez em Lodebar tem tristeza, talvez em Lodebar tem vergonha, tem esquecimento, mas na casa do rei, meu querido, não tem isso. Na casa do rei tem honra, na casa do rei tem banquete, e melhor do que tudo isso, na casa do rei tem a presença do rei, porque você senta na mesa junto com ele. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma reflexão para nós, que nós somos privilegiados, que nós possamos continuar buscando a Deus, porque o Senhor Deus, Ele nos chamou, Ele nos trouxe para si. Nós não deveríamos estar, nós não poderíamos estar, mas Ele nos trouxe, e nós estamos na presença dEle, louvando e bendizendo o nome santo dEle. E você que ainda não aceitou Jesus, hoje é uma noite oportuna para que você faça isso, porque o Senhor Jesus te chama para que você se assente entre os príncipes e que você participe do banquete junto à mesa dele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Que convite, né? Sentar na mesa do rei. Que convite é esse, né? Na mesa do rei Jesus. Isso é maravilhoso, irmão, esse convite. E nessa noite eu reforço o que o nosso irmão Elim disse nessa noite. Jesus te espera. E te espera com tanto amor. Você que se afastou. Você que ouve a palavra do Senhor nessa noite. Você que está preso em dois pensamentos. Sai daí. Sai desse campo. Esse campo aí é perigoso. Fica com Jesus. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se você ficar com Jesus, eu te garanto que a vitória é certa, no nome de Jesus. Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo. É em Cristo que nós estamos aqui nessa noite, louvando e glorificando o nome do Senhor. É em Cristo que nós pregamos essa palavra. É em Cristo que nós temos a presença do Espírito Santo. É em Cristo que nós vamos subir para o céu. É ficando com Jesus que nós vamos para o céu. É louvando esse Deus maravilhoso que nós vamos subir.
E olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 vai dizer assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Deixa eu te dizer algo nessa noite, rapidamente, meu irmão. A igreja, ela está clamando pelo arrebatamento. A igreja não vê as horas de Jesus aparecer nas nuvens e encontrar nós lá em cima. A igreja está clamando por esse dia. Mas a Bíblia vem me dizendo aqui que será no fechar de abrir o olho, é fechar e abrir acontecerá esse grande acontecimento. Então nessa noite eu te chamo a atenção, meu irmão. Nós estamos aqui nesse momento glorificando e exaltando a Deus e ouvindo a palavra, louvando, mas é num piscar de olho pode acontecer um arrebatamento da igreja, e nós já não estaremos mais aqui, e estaremos com o Senhor no céu de glória. Esse dia vai acontecer, é verdade, a palavra é verdadeira e vai se cumprir. Esse corpo vai parar, vai se transformar em um corpo incorruptível, os mortos ressuscitarão, e nós se encontraremos com o Senhor no céu de glória. Esse dia está para acontecer, esse grande evento está para acontecer. Agora, meu irmão, não dá para ficar pensando em dois pensamentos. Não dá para pensar em hoje servir ao Senhor e amanhã não servir. Não dá para pensar em adorar a Deus agora e depois não adorar. Não dá para ser fiel agora e depois não ser fiel. Não dá para ser santo agora e depois não ser mais santo. A Bíblia Sagrada vai dizer: aquele que é santo se santifique mais ainda, mas aquele que é sujo, suje mais ainda. Eu te trago uma palavra nessa noite, baseada na palavra que o nosso irmão trouxe. O Rei Jesus vai vir nos buscar para sentar na mesa e participar das bordas do Cordeiro, e esse dia está para chegar, e você tem que estar preparado. Se você estiver pensando que esse dia não vai acontecer, eu te trago uma palavra nessa noite: vai acontecer. A igreja vai embora, o povo escolhido vai embora. A minha Bíblia diz que o Senhor vem nos buscar, porque Ele não vai permitir nós participar do que está por vir aí, pelas dores que está por vir. O meu Senhor me prometeu que me arrancará daqui antes que isso aconteça. Essa é a promessa bíblica da palavra do Senhor. E deixa eu te dizer mais. Paulo vai falar as mesmas coisas lá em Tessalônica, para os crentes de lá. Só que quando Paulo fala lá, Paulo vai falar assim: console uns aos outros com essas palavras. Qual palavras eu tenho que falar para você nessa noite? Eu tenho que falar para você nessa noite e te lembrar que Jesus vai voltar. O fiel amigo está preparando a igreja, que é o Espírito Santo. Nós vamos embora, irmão. Nós vamos embora, pode ficar tranquilo, isso vai passar, tudo vai passar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que continuar buscando a presença do Senhor. Temos que continuar lendo a palavra, temos que continuar jejuando. Temos que continuar fiéis a Deus, guardando a comunhão com os outros, porque isso nos levará a encontrar com Ele. Então nessa noite a palavra que eu trago para você é: fica com os olhos abertos e com os ouvidos bem abertos, porque no soar da última trombeta pode estar acontecendo agora, e nós partimos. Como que vai você essa noite? Como que está a tua vida aí? Como que está a sua vida na sua casa? Como que anda a sua vida? Estamos aí entrando para praticamente 90 dias que estamos vivendo essa crise, cultuando ao culto online, e graças a Deus que ainda nós podemos fazer isso.
Mas a pergunta nessa noite é: se a trombeta soar, nós iremos? Jesus nos chamará. E como Samuel foi chamado, nós seremos chamados para estar com Ele eternamente. Então nessa noite eu deixo essa palavra para o seu coração. Jesus vai voltar para nos levar a sentar na mesa do Rei e participar das bordas do Cordeiro. E mais, Jesus nos servirá. Que coisa maravilhosa! Vamos louvar a Deus, irmão. Não vamos perder a oportunidade. Vamos glorificar a Deus, porque pode passar esse dia hoje e nós não conhecemos o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então aproveite para ser feliz hoje, adorar hoje, glorificar a Deus hoje, santificar hoje, para no dia seguinte você ter força para continuar fiel ao Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Nossa irmã Adriana está com oportunidade, e logo em seguida nosso irmão Rosinaldo está com oportunidade de trazer uma palavra, e assim nós vamos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, os ouvintes que estão nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus. Irei louvar a Deus com o hino, e presta atenção na letra desse hino, que Deus falará contigo. Ainda que nós estamos vivendo essa pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de uma maneira tão especial, que esse é o nosso Deus, amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar, quantas horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe
eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Queria te dizer, Deus te ama. Deus te ama. E Ele não quer te perder. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele te abençoa. Porque Ele te ama, deu seu Filho na cruz do Calvário. Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama e não quer te perder. Nosso irmão Rosinaldo. Santo é o nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo nessa live. Quero meditar uma palavra rapidamente com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, o versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, de número 11, vai dizer assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão ia com ele. E ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Glória a Deus. Irmão, interessante que no livro de Lucas, no capítulo 7, ele vai narrar duas histórias, basicamente diferentes, mas no mesmo contexto. No capítulo 7, de número 1, vai dizer assim: vai falar de um centurião que tinha um servo velho à beira da morte. E no versículo 11, onde nós acabamos de ler, vai falar de um jovem, a história de um jovem que tinha morrido. No versículo número 11, vai falar do dia seguinte. E no versículo anterior, está falando de Cafarnaum, da história do centurião. E no dia seguinte vai contar a história de Naim, a história do filho da viúva. Este capítulo vai dizer, irmãos, ele vai narrar dois tempos de Jesus. Ele vai narrar o tempo anterior de Jesus e ele vai narrar o tempo seguinte, porque a Bíblia vai dizer que no tempo anterior foi em Cafarnaum, aonde Jesus tinha operado o milagre do servo do centurião. E no dia seguinte vai falar do outro tempo de Jesus, que Jesus foi para Naim e lá ele ressuscitou o filho de uma viúva. O nosso escritor, Hebreu, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou em Cafarnaum ontem, ele hoje está em Naim para fazer o milagre. E este mesmo Jesus, ele está aqui também nessa noite para fazer o teu milagre. O máximo, irmão, que o diabo pode ser, irmão, o presente. Porque o diabo ele vai usar o seu passado para te julgar no presente. Aleluia. Mas Jesus não, irmão. Jesus, ele conhecendo o seu passado, ele vai te perdoar no presente e te preparar para o futuro. É isso que Jesus faz. Porque o futuro só a Deus pertence. Só Ele conhece o nosso futuro. Então Ele pega o nosso passado, julga no presente e nos prepara para morar no céu. Aleluia.
Interessante que Salmo 30, capítulo 5 vai dizer, do dia anterior. Salmo 35 ele diz, o dia anterior, o choro pode durar uma noite. E no dia seguinte ele vai dizer, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele vai falar de dois tempos, passado e futuro. Jesus, ele conhece o seu passado, ele julga o teu passado no presente e nos prepara para morar no céu. Deus está falando nessa noite, Deus está falando com pessoas que saíram da igreja. Porque aqui vai falar do servo do centurião. O servo do centurião, irmãos, ele foi útil na casa do centurião. O centurião simplesmente podia deixar. Aí ele não serve para mais nada, ele está doente, eu vou colocar ele no outro lugar. Mas o centurião, ele tinha uma coisa, ele tinha gratidão, ele falou, não, hoje ele está doente, ele não está servindo para mais nada, mas ele já foi útil na minha casa. E talvez você um dia já foi útil na casa de Deus, você talvez um dia já regeu no grupo, você já cantou na mocidade, talvez um dia você já foi músico da casa de Deus, mas hoje você já não está mais neste meio, mas Jesus não abre mão de você, sabe por quê? Porque você já foi útil na casa dele. Jesus, você já foi útil na casa do Senhor, então ele não abre mão de você. Porque o centurião podia simplesmente colocar outro no lugar daquele homem, mas ele lembrou, não. Ele já foi útil na minha casa, eu não abro mão dele, Jesus também não abre mão de você. Você que saiu um dia da casa do Senhor, Jesus nessa noite, ele está te dizendo, ele não abre mão de você, por quê? Porque você já foi útil na casa dele, você já serviu a casa dele, você já participou desse culto da casa dele, é por isso que nessa noite é tempo de voltar para Jesus, é tempo de voltar para Jesus, aleluia. E esse mesmo Jesus, que operou em Cafarnaum, o mesmo Jesus que operou em Naim, ele está aqui nessa noite, para operar na minha e na tua vida. Eu não sei o tempo que você está vivendo nessa noite, se o tempo seu é o tempo de choro, mas o mesmo Jesus que estava indo no dia seguinte para Naim, ele está aqui nessa noite para te trazer alegria, porque a Bíblia vai dizer que a alegria presente, ela vem ao amanhecer. Confie em Deus. Confie em Deus, irmão, acredite. Porque é tempo de mudança, é tempo de vitória. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar esta obra, irmão. Talvez você saiu, você se afastou, começou a obra, mas a obra parou. Jesus nessa noite, ele quer terminar a obra que ele começou na tua vida. Mas para isso, é tempo de voltar. Deus não abre mão de você. Não abre mão de você, é tempo de voltar para Jesus, irmão. É tempo de voltar. Aleluia. Jesus nessa noite está falando muito com as pessoas que saíram um dia da igreja, da casa do Senhor, mas hoje é tempo de voltar. E eu volto a palavra com o meu pastor, amém. Graças a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Um dia Jesus começou a ensinar. E o povo dispersou. Mas o povo foi embora. Jesus não mandou o povo embora. Na multiplicação de pães, Jesus mostra quão grande é o amor dele para conosco. Jesus disse lá, quando a multidão estava atrás dele, Jesus disse, eu não posso despedir eles com fome. E Jesus multiplica pão e peixe, mas não despede você vazio. Jesus faz milagre, mas não despede o povo vazio. Mas lá no sermão, o povo deixa Jesus. E Jesus olha para os discípulos e pergunta, vocês querem ir também? Pedro vai tomar a palavra e dizer assim, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quer vitória, irmão? Quer algo melhor? Jesus. 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 E o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda obra do diabo. Jesus tem poder para libertar, curar, salvar, batizar e nos levar para morar no céu. Jesus. Vamos ouvir a palavra agora nesse momento pelo nosso irmão Elim. Fique atento, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vinícius, irmão. Elim já foi. Vinícius agora.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos acompanhando, né? Eu quero agradecer desde já a oportunidade, primeiramente a Deus e o meu pastor, né, que tem dado essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para vós, né? Eu quero desde já ler com os irmãos aqui em Esther, livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao 11, né? Eu vou ler para não perdermos tempos, né, meu irmão? A palavra de Deus, ela vai dizer assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. Esse leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigatã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr a mão sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e garladão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seu servo disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei disse-lhe: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Ramã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes reais do rei que costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, eleve-ne no cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disse. E Ramã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele: assim se fará o homem cuja a honra o rei se agrada, né, meus irmãos? O livro de Esther, ele vai trazer aqui para nós, meus irmãos, uma palavra, uma história, né, aonde ele vai se dar ali, né, pouco depois que o povo judeu ele é levado em cativeiro pela Babilônia, né, meus irmãos? Assim, a palavra de Deus aqui em Esther, ela vai dizer assim para nós que o rei Assuero ele vai reinar ali, né, meus irmãos? Ali, naquela província, o reino de Assuero, ele tinha 127 províncias, meus irmãos. Ele era o rei mais poderoso da terra naquele tempo. A palavra de Deus vai nos falar que a sua riqueza, a sua grandeza era tanta que o rei Assuero ele vai fazer um banquete, uma festa de 180 dias, meus irmãos. Ele vai trazer uma festa ali para os nobres de sua província, né, para os governadores, os príncipes, de 180 dias, aonde ele vai ali estar servindo os seus convidados das suas melhores comidas, do seu melhor vinho, né? E o rei vai falar ali para os seus empregados, para que ele ponha-se, né, diante daqueles convidados o melhor vinho, né, meus irmãos? E eles poderiam beber o quanto quisessem, meus irmãos. E aí a Bíblia vai trazer, a história vai trazer para nós que após esses 180 dias de festa, o rei, ele se estendeu mais 7 dias, mas agora ele se estendeu ali para a cidade de Suzã, que era a capital onde o rei morava, e aí ele vai convidar todas as pessoas que moram nesta cidade, para que ele possa se ajuntar àquela festa, meus irmãos. E a história, ela vai nos trazer que tinha Vasti. Vasti era a princesa, era a rainha naquela época, né? Ela era a esposa
a esposa do rei Susã, em certa hora da sua festa, ele vai pedir para seus 7 eunucos chamarem ele a rainha, para que ele pudesse mostrar a beleza da sua rainha, para que ele pudesse mostrar, né, a beleza, o quanto ela era bonita para seus convidados. Mas a história vai nos trazer que a rainha, ela estava em outro banquete só com as suas convidadas, as mulheres, né, e ela vai falar não para os eunucos, né, e assim ela falando não para os eunucos, que quando eles deram a notícia ao rei, a palavra vai dizer que o rei, ele vai ficar furioso, meus irmãos, ele vai ficar furioso, porque a rainha falara não para ele, né, meus irmãos? Então ele vai chamar seus conselheiros, ele vai chamar a sua equipe, e aí ele vai perguntar para ele, o que faremos, meus irmãos? Então um deles vai dizer, né, para ele que se o rei não tomasse uma providência, ainda hoje as mulheres, elas ficariam sabendo e rejeitariam seus maridos. Então ele deu a ideia de que fosse pregado um decreto que a rainha Vasti nunca mais se apresentasse à presença do rei, e que o rei pudesse abrir ali digamos, meus irmãos, um concurso, né, para todas as mulheres do reino, para que ele pudesse dar o trono de rainha para outra mulher. Então, nesse contexto vai entrar Esther, meus irmãos. Ali a palavra vai trazer para a gente que Mardoqueu, ele foi levado cativo, né, meus irmãos, junto com o povo judeu, e ali ele vai trazer que ele mora ali em Susã, na fortaleza de Susã, e ele trouxe com ele, como afilhada, a sua sobrinha Radassa. Radassa, a Bíblia vai dizer que ela era uma jovem muito bela, uma jovem formosura e simpática, meus irmãos. Então, quando ali se abre ali aquele decreto, quando se abre ali aquela oportunidade, para que o rei escolhesse uma nova rainha, logo Radassa, ali a afilhada de Mardoqueu, ela é levada para o palácio, e logo o eunuco que estava ali comandando ali aquelas pessoas, aquelas mulheres, ele simpatiza com ela, e a Bíblia vai dizer que ele coloca ela no melhor lugar, né, meus irmãos? E a história vai nos contar que por 12 meses aquelas mulheres ficam ali, elas ficam ali se embelezando, né, se cuidando, para que elas pudessem se apresentar à presença do rei, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. Então chegou o dia que aquelas mulheres se apresentaram, e a Bíblia vai nos contar que Esther, quando você entra na presença do rei, a Bíblia vai falar que o rei, ele olha para Radassa, no caso, e ele vai simpatizar, e ele vai sentir um grande amor, e ali ele escolhe Radassa como sua nova esposa, e a partir daí Radassa começa a se chamar Esther, meus irmãos. E aí se passando tudo isso, Mardoqueu, a palavra vai dizer que Mardoqueu, ele vai ganhar um cargo ali de governador também, e aí ele ali, né, se apresentando todo dia ali no pátio, andando nas escadas do pátio, ele vai escutar que 2 eunucos, eles estão tramando contra a vida do rei, e ele escutando isso, ele corre contra o rei, meus irmãos, o que suceder ali, e aí eles investigam, né, aquela situação, e descobrem que realmente aquilo é verdade, e eles matam aqueles 2 eunucos, né, meus irmãos? E interessante que a palavra de Deus, ela vai nos trazer que após Mardoqueu fazer tudo isso, ele não é galardeado, meus irmãos, ele não é compensado naquele momento com isso. E nisso eu trago para você, meus irmãos, Deus, ele tem olhado por você, meus irmãos, mesmo no momento que você acha que Deus, ele não está te escutando, ele está te ouvindo, ele está olhando para você. Continuando a história, ali vai dizer que se levanta um novo príncipe, cujo seu nome era Ramã, meus irmãos. Ramã, ele se levanta ali como uma autoridade naquele reino, abaixo do rei, né, meus irmãos? E o rei, ele vai dizer para o povo, quando ele apresenta Ramã como um novo príncipe, para que todo o povo se curvasse dele, meus irmãos. E aí a história vai nos trazer que toda vez que Ramã passava por um lugar, o povo tinha que se curvar a ele, meus irmãos. Mas aí você vê na história que crente, ele não se curva, crente, ele não abaixa a cabeça para inimigo nenhum, meus irmãos, porque o nosso Deus, ele é poderoso e é o maior Deus de toda a terra. Então, quando o Ramã, ele vai passando ali, meus irmãos, por aquele lugar, ele vai passando pelo pátio, ele vê que todos se abaixam, todos se curvam a ele, menos Mardoqueu. E aí ele olha para Mardoqueu, e
ele começa, né, a odiar Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele não se curva diante dele, daquele príncipe orgulhoso, que se achava que era melhor que qualquer um, né, meus irmãos? Então Mardoqueu, ele vai seguir todo dia, ele indo no pátio, né, para saber como a sua sobrinha estava. E toda vez que Mardoqueu se encontrava com Ramã, ele não se curvava, ele não se abaixava, meus irmãos. E a história vai nos trazer, então, que Ramã, ele vai traçar um plano para acabar com a vida de Mardoqueu e com os judeus, né, meus irmãos? Porque a palavra, ela vai trazer para nós que Mardoqueu, ele vai falar para o rei: ó rei, existe um povo cujo vive nas suas províncias, que eles não obedecem às leis, eles não obedecem ao que o rei manda. Ei, deixe que eu mate ele, e eu também colocarei ali 300 mil. Tem uma versão da Bíblia que vai falar que ele vai colocar 300 mil quilos de prata, né, na poupança do governo ali. E aí o rei, né, confiando no seu melhor príncipe, ele tira a aliança, ele vai dar para este Ramã, e ele vai falar: Ramã, faça como quiser com este povo, né, meus irmãos? Ramã vai escrever uma carta que vai ser lida em toda a província no pátio, e vai falar: olha, a carta vai dizer que o povo judeu, ele será executado, e eles não poderão, né, meus irmãos, se defender. E todos aqueles que matarem o povo, ele poderá ficar ali com os seus bens, meus irmãos. Mas só deixa eu te contar uma coisa: o inimigo trama uma coisa para a sua vida, mas ei, o seu Deus, ele olha por você, ele está olhando por você. A história vai nos dizer, meus irmãos, que Ramã, quando Mardoqueu descobre isso, Mardoqueu, ele vai ali, ele rasga suas vestes, ele vai para frente do pátio, ele se veste de saco grosseiro com cinzas, e ele vai clamar. E aí as empregadas de Esther vão ver ele, vão falar para Esther. Esther vai mandar um eunuco ali para dialogar com ele, porque ele não pode entrar ali no pátio, na casa real, porque ele não está vestido. E aí ele vai falar para a rainha Esther o que está acontecendo. E em certo momento a rainha Esther, ela vai ficar receosa, ela vai falar: olha, eu não entro na presença do rei há 30 dias, e sabemos que não podemos entrar lá se não formos chamados. Mas Ramã vai virar para ela e vai falar: olha, se você não entrar e não falar com o rei, olha, a providência, a salvação virá de outra pessoa, mas se você está aí, é porque Deus colocou você aí. Então ela vai falar para Mardoqueu: ei, vai, junta todos os judeus, peçam que eles façam o jejum, e eu e as minhas servas também faremos jejum, e no terceiro dia eu entrarei na presença do rei, mesmo que para isso eu seja morta. Então ele vai, e ela vai fazer isso no terceiro dia ela se apresenta ao rei. Interessante que a lei, ele não permitia que nenhuma pessoa se apresentasse ao rei se não fosse chamado, e caso ela se apresentasse e o rei não abaixasse ali o seu cajado, o seu cedro, a pessoa seria morta. Então ela se apresenta na presença do rei, ela vai trazer ali, o rei vai abaixar o cedro, e aí ela vai pedir que ele participe de um banquete com ela, ele e Ramã, meus irmãos. Então você vai ver que Ramã, ele traçou o plano contra a vida dele, só que Deus já tem um plano preparado. O inimigo pode ter traçado contra a sua vida, mas, meus irmãos, Deus, ele tem um plano de salvação para a sua vida. Interessante que na história, quando ele vem o banquete, que os dois se assentam, né, meus irmãos? Na primeira vez a rainha vai falar para ele assim: olha, meu rei, se eu agrado aos teus olhos, olha, venha no banquete que eu prepararei para você amanhã, e eu falarei para ti qual é a minha petição, né? E aí interessante que naquela noite, nós vamos chegar, mas naquela noite, o rei, ele não consegue dormir. Deus tira o sono do rei, então traz o livro de crônicas, e nesse livro de crônicas os seus servos começam a ler para o rei, e ele vai ver que Mardoqueu salvou a sua vida e nada foi feito. Então ele vai chamar Ramã, que tinha tramado contra a vida de Mardoqueu, que tinha feito uma forca em sua casa de 20 metros para matar Mardoqueu, e vai falar assim: olha, e vai falar para Ramã o que era que ele faria com a pessoa que agradasse ao rei. E Ramã vai falar tudo aquilo.
põe as vestes real, monta no cavalo, sai pela rua gritando: este é o homem que cuja sagrado ao rei, porque ele achava que era ele que ia ser a pessoa que está no lugar de Mardoqueu. Meus irmãos, o inimigo, ele é soberbo, ele acha que ele é acima de você, mas ele esquece que o nosso Deus é maior. E quando Mardoqueu, e quando o rei vai falar para Ramã que é para ele fazer isso com Mardoqueu, Mardoqueu se enche de vergonha e ele vai ter que fazer aquilo que o rei mandou. E o interessante, meus irmãos, que quando ele acaba de fazer, de levar o povo, de levar Mardoqueu e falar que ele é o homem que cujo rei se agradava, ele tem que chegar em casa, trocar de roupa e sair correndo para o banquete, cujo banquete ele achava que ele era o melhor, porque ele falou para sua mulher que só ele e o rei seria convidado. E quando ele chegou lá, que a rainha Esther começou a falar, a rainha Esther vai contar a história, vai falar para o rei que ele planejava matar ela e o seu povo. O rei vai se encher de ira, o rei ele vai para o pátio, ele vai para a varanda, ele vai pensar, e quando ele volta, ele vê Ramã ali nos pés da rainha, suplicando pela sua vida. Ele manda enforcar Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Meus irmãos, o que eu vejo? Eu vejo nesta palavra que Deus, ele pegou o inimigo que tinha tramado contra a vida de Mardoqueu e ele matou o inimigo. E além disso, a história vai nos relatar mais pra frente que Mardoqueu ocupou o cargo de Amã, e Mardoqueu foi um dos grandes príncipes ali daquela cidade. Meus irmãos, nesta noite eu quero deixar esta palavra para os irmãos. Ei, o inimigo tem tramado contra a sua vida, o inimigo ele tem colocado atalhos, ele tem feito com que você se desvie da presença do Senhor. Mas ei, não se esquece que o seu Deus, ele é maior, que o seu Deus, ele está com você em todo momento, que o seu Deus, ele pode te salvar, te livrar e te colocar acima dos teus inimigos. Meus irmãos, João 3,16 vai falar assim, que Jesus Cristo, ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, fique com esta palavra. Jesus Cristo está voltando e ele vai buscar a sua igreja e ele nos levará para com ele. Meus irmãos, eu quero deixar essa palavra com cada um dos irmãos esta noite. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, por essa palavra. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia, o exército da Síria cercou Eliseu para matar Eliseu, porque a Síria, os sírios tentavam vencer o exército de Israel, mas não conseguia porque tinha um profeta lá, chamado Eliseu. E aí um dia o rei perguntou assim: algum de vocês estão me traindo? Porque toda vez que eu vou contra o exército deles, eles já sabem minha estratégia. Aí um deles assim: eles têm Eliseu, que até mesmo quando o Senhor está no quarto, Deus já revelou para ele o que o Senhor está pensando. É dessa forma que eles vencem o Senhor. Os sírios, vamos dizer, então vamos matar Eliseu, vamos acabar com Eliseu. Cercaram a casa de Eliseu. Durante a noite, um dia de manhã, o seu moço, que servia a Eliseu, se levantou, olhou em volta, viu só o exército, voltou para casa correndo e disse: Eliseu, nos socorre, vamos nos matar. Eliseu saiu para fora, e quando Eliseu saiu para fora, tudo que ele viu foi cavalos e carruagens de fogo. O exército do Senhor estava lá para cuidar dele. Mas o seu moço não tinha visto ainda a proteção de Deus. E Eliseu vai orar dizendo assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que está conosco. Nessa noite eu encerro te dizendo: aquele que está com você é maior do que o cerco que foi formado. Aquele que te chamou é maior
do que aquele que quer te destruir. Basta somente você ficar debaixo das asas dele. Ele te guardará e te protegerá, porque Deus te ama. Essa é a palavra que eu quero dizer para você nessa noite. Deus te ama. Você que está firme na igreja, Jesus te ama. Você que se afastou, Jesus te ama. Você que está cocheando em dois pensamentos, Jesus te ama. Você que está pensando em ir embora da igreja, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu tenho que dizer isso para você nessa noite. Jesus te ama. Mas pastor, eu estou firme na igreja. Eu estou te dizendo, Jesus te ama. Essa é a palavra. Jesus te ama. Nessa noite eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao nosso pastor Zé Honório, presidente do campo de Itupeva, da Assembleia de Deus Ministério Belém, ao pastor Alessandro Moraes, vice-presidente, aos companheiros, dirigentes de igreja, todos os membros, os irmãos que estão aqui nos ajudando a fazer esse trabalho. Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também quero te dizer nessa noite, antes de nós orar, nós vamos levantar um clamor rapidamente. Depois nosso irmão Devair vai louvar a Deus para nós estar encerrando em nome de Jesus. Esse culto e outros cultos estão lá no YouTube. Vá lá no canal AD Belém. Abra a página, se inscreva, aperte o sininho para você receber a notificação. E deixa um joinha para nós lá. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vá lá, tem mais de 20 mensagens lá que podem alegrar seu coração. E assim nós vamos glorificando o nome do Senhor. Neste momento eu quero te convidar a gente levantar um clamor ao Senhor. Porque Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Oramos. Também não posso deixar de falar. Não deixe de contribuir com missão. Missão precisa da nossa contribuição. Missão precisa da nossa ajuda. Missão precisa que nós dê as mãos uns aos outros, para que a obra do Senhor continue sendo feita. Então eu te convido a continuar sendo contribuinte com a obra missionária. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra, por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Talvez às vezes vai parecer que nós não entendemos agora, mas o Senhor disse que teria coisas que o Senhor faria e nós não entenderíamos, mas depois nós entenderíamos. Então nessa noite, meu Deus, visita cada casa, cada lar, visita os teus filhos que participou do culto com a gente. Deus, online e assim mesmo, esteve conosco, continua abençoando. Derrama a tua graça sobre esse ministério de Itupeva. Abençoa a obra missionária. Abençoa, meu Pai, os dirigentes de igreja. Abençoa nossos pastores, presidente, a sua família, as suas esposas, os seus filhos. Abençoa, meu Senhor, de uma maneira muito especial nessa noite. Quebra o arco, corta a lança e lança os cavaleiros no fogo. Nos dá vitória, Senhor. Senhor, nos dá estratégia, nos dá planejamento. Nos dá, Senhor, algo novo nessa noite. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe. Nosso irmão Devair estará louvando o nome do Senhor. E assim logo após estará encerrando o culto em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, né? Palavra gloriosa, né, meus irmãos? Vamos lá, meu irmão. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens
Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Antes de terminar essa live, meus irmãos, eu quero pedir perdão para o irmão aqui, o Patrício. Quando eu fui louvar o segundo hino da harpa, nós saímos numa nota e eu acabei entrando numa nota mais aguda. Me perdoa, meu irmão. Deus abençoe, tá? Desculpa aí, meus irmãos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.